Veja bem, nós poderíamos elencar alguns fatores que levam a isso. Mas o principal, sem sombra de dúvidas, é a questão da impunidade, né? Infelizmente, nós temos uma política hoje no país de desencarceramento, em que a regra é manter solto e a exceção é manter preso. Então, criou-se entre os delinquentes, entre as pessoas que vivem cometendo crime, uma sensação de impunidade, de que eles podem cometer crime que não ficarão presos, pelo menos não ficarão presos por muito tempo. Então, nós temos exemplos, vários aqui em Pinheiro, de pessoas aí, de indivíduos que já foram presos pela Polícia Militar 8, 10 vezes e continuam soltos praticando delitos. Então, esse, a meu ver, é claro que nós temos aí, a meu ver, é o principal fator, mas é claro que nós temos também a questão das causas da insegurança, as causas da criminalidade, que a gente for discorrer sobre isso, a gente vai passar o dia todo. Questão de má distribuição de renda, questão de educação de péssima qualidade, uma série de coisas que são as causas da violência. Mas, assim, o fato é que nós estamos vivendo hoje uma sensação de impunidade muito grande. As pessoas, elas comentam, todo mundo comenta isso, e nós sentimos na pele, nós operadores de segurança pública, de que os delinquentes, os indivíduos que cometem crimes, não estão sendo punidos como deveriam. Isso não é culpa de promotor, não é culpa de delegado, não é culpa de juiz, são as nossas leis que permitem esse tipo de coisa. E como eu disse, há uma regra hoje no Brasil, em termos de justiça, que a ordem, aliás, o habitual é soltar. Manter preso é exceção, é a política do desencarceramento. E isso não está funcionando, está mais do que provado. Nós estamos só piorando a situação de criminalidade a cada dia que passa. Aqui em Pinheiro, e a gente comentou isso também durante a nossa reportagem, a gente tenta mapear, né, de alguma forma. As pessoas ficam se perguntando quais são os bairros mais perigosos. Ali é difícil para entrar à noite, aquele outro lugar também é complicado. Para vocês que acompanham de perto, existem realmente bairros que são mais problemáticos do que outros, principalmente na questão da repetição dos delitos? Sim, sem sombra de dúvida. Nós podemos falar aqui do bairro, por exemplo, Dona Soares, Dondona e Quiola, ali, aquela região é um bairro complicado, porque não que as pessoas que ali vivem são bandidos, né? Não é isso, a gente não pode discriminar e nem generalizar. Ali a maioria das pessoas, inclusive, são cidadãos de bem, trabalhadores que vivem ali. Mas existem alguns indivíduos que moram ali naquela região que cometem delitos constantemente e que, vamos dizer assim, mancham a imagem do bairro. Dona Soares, Quiola Sarney, a Vila Tony Ferreira, aqui na Bubalina, sobretudo ali no Residencial Minha Casa Minha Vida, são locais em que esses indivíduos fixaram residências e costumam agir com muita frequência. Então, esses são os bairros que a gente costuma policiar com maior frequência. Nós temos aqui o bairro João Castelo, que inclusive é o bairro aqui onde está sediado o quartel do 10º Batalhão, que é um bairro muito grande e que também apresenta alguns problemas, sobretudo de roubos e furtos e arrombamentos, furtos qualificados. Então, é uma cidade grande, Pinheiro, é uma cidade de médio a grande porte, e que nós precisamos achar maneiras de policiar toda a cidade e também povoados próximos. Isso não é fácil. Nós temos ainda uma deficiência de efetivo, que tem melhorado bastante aí nos últimos anos, mas ainda é deficiente. Mas a gente está montando estratégia, procurando buscar maneiras de policiar toda essa área. Que eu ia perguntar, né, sobre a questão das estratégias. Como existem esses bairros mais problemáticos, como é que a polícia tem conseguido lidar com isso? Eu acho que você até respondeu, né, tentando buscar formas e estratégias para intensificar principalmente esse patrulhamento, que é o que as pessoas têm pedido. Exatamente, a gente é procurado constantemente, além da gente ver as reportagens que vocês fazem, que as pessoas falam disso, pedindo a presença da viatura nesses bairros, a gente é procurado constantemente, pessoalmente, através de mensagens, de WhatsApp, as pessoas solicitando para a gente esse policiamento. Nós fazemos esse policiamento. Por exemplo, eu vi uma senhora falando numa reportagem que o bairro João Castelo precisaria de policiamento, que estava acontecendo alguns arrombamentos, alguns roubos. Nós fazemos constantemente policiamento no bairro João Castelo. Só que nós não podemos, isso é impossível, estar em todos os locais ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, em algum momento, o bairro João Castelo vai ficar sem policiamento. E esses indivíduos, que são muitos, infelizmente são muitos, são centenas de jovens e adolescentes que praticam delitos, pequenos delitos aqui na cidade de Pinheiro,
roubo de celular, furtos qualificados, que é o arrombamento da residência. São muitos. Então, eles ficam observando as nossas viaturas, o posicionamento, porque nenhum ladrão vai agir perto da viatura. Ele vai agir quando a viatura não estiver naquele bairro, naquele momento. Então, a gente tenta, de todas as maneiras, estar presente o maior tempo possível, em vários locais, mas a gente não consegue, como eu disse, estar em todos os locais o tempo todo. Em 2021, a gente está chegando ao final do ano, em 2021 a gente viu muitos resultados positivos por parte da polícia. É claro, existem reclamações, sempre vão existir, mas a gente também vê muitos elogios. A gente teve nesse ano mais de 300 armas recuperadas, né, apreendidas pela polícia. A gente também teve muitas motos recuperadas que foram, né, fruto de furto ou roubos, enfim. Então, esses resultados a gente considera positivo no balanço geral. Né? Sim, sem dúvida. Eu sou suspeito para falar, mas a Polícia Militar... e os dados estatísticos mostram isso, você acabou de falar, tem feito um trabalho muito bom, né? Tem feito a sua parte, tem cumprido a sua missão constitucional. Você falou das armas, que é um ponto muito importante. Nós já estamos hoje com 312 armas apreendidas, né? 312, então não é pouca coisa, é muita coisa. Imagine se essas 312 armas estivessem circulando na nossa região, não tivesse sido apreendida. Eram muito mais crimes de roubo, muito mais crimes de homicídio. Então, foram muitos crimes evitados com a apreensão dessas armas. Em relação às motos, realmente há uma quantidade grande de roubos e furtos de moto na nossa região. Mas nós também conseguimos recuperar muitas dessas motos furtadas e roubadas. Para você ter uma ideia, até hoje nós já recuperamos 176 motos em toda a área do 10º Batalhão. Só ontem foram 3 motos recuperadas, em um dia. Uma aqui em Pinheiro, uma em Santa Helena e uma em Turilândia. Então a Polícia Militar não para, é diuturnamente, 24 horas por dia, fazendo esse trabalho de tentar levar a sensação de segurança à sociedade. Agora, nós reconhecemos que existem falhas, né? Existem falhas. Nós precisamos ainda melhorar bastante a questão da segurança pública na Baixada. Mas isso não depende só da Polícia Militar. A Polícia Militar é uma das variáveis, é um dos fatores da segurança pública, dessa rede, desse sistema de segurança pública. Existem vários outros órgãos que também têm que ser provocados, que também devem dar explicações à sociedade do trabalho que estão fazendo, né? Porque nós sentimos isso na pele, que precisa uma integração maior dos órgãos de segurança aqui na cidade de Pinheiro. Nós tentamos fazer isso. Fizemos reuniões, algumas reuniões surtiram algum efeito, outras não. Mas, enfim, a Polícia Militar vai continuar fazendo o seu trabalho e nós pedimos às pessoas que colaborem. A gente sempre passa orientações a respeito de como as pessoas da sociedade devem agir e, via de regra, não agem dessa maneira. Nós podemos dar como exemplo a questão dos roubos de moto, furtos de motos principalmente. Nós somos surpreendidos constantemente por motos que foram roubadas ou furtadas e a gente vê em grupo de WhatsApp, um dia depois, ou no mesmo dia, ou 2 dias depois, e a polícia não é sequer comunicada disso. Então, não é possível uma situação dessa. Nós precisamos ser comunicados e comunicados imediatamente após o crime, para que a gente consiga fazer alguma coisa. Exatamente. Eu quero finalizar a entrevista falando desse caso. Você falou em localizar imediatamente. Ontem, 3 motocicletas foram recuperadas. Em uma dessas recuperações, em um desses casos, acabou que o criminoso morreu numa troca de tiros com a polícia. Eu queria que você falasse sobre essa situação e, mais uma vez, aquela questão da impunidade, né? Um cidadão que já tinha sido preso várias vezes pelo mesmo crime, que já estava solto, fazendo mais. Exatamente. Esse é um exemplo clássico do que eu acabei de falar e você questionou muito bem. A questão da rapidez. Essa moto foi recuperada porque imediatamente após o crime a polícia foi contatada. A polícia foi contatada e foi informada que a moto estaria na cidade de Santa Helena, num determinado bairro. Então os policiais fizeram as diligências, conseguiram localizar o indivíduo com a moto. Ele, ao perceber a presença dos policiais, abandonou a moto e saiu correndo, pulando quintais de residência. Os policiais cercaram o quarteirão e, quando conseguiram localizar um determinado quintal, ele reagiu, atirou contra os policiais revidaram a injusta agressão e o indivíduo foi alvejado. Foi levado ao hospital, foi socorrido ao hospital, mas veio a óbito. Esse indivíduo ele tinha saído há 2 dias do presídio, do sistema prisional. Esse indivíduo foi preso antes dessa ocorrência, ele foi preso inúmeras vezes, salvo engano 6 vezes.
Então, não se concebe que uma pessoa, que um indivíduo, seja preso 6, 7, 8 vezes e esteja na rua cometendo delitos. Nós não somos radicais nesse posicionamento. Eu acredito que as pessoas têm que ter uma segunda oportunidade, uma ou duas vezes, mas 6, 7, 8, 10 vezes cometendo crime e voltando à sociedade para reincidir, é um absurdo, é uma aberração e algo tem que ser feito em relação a isso. Para a gente finalizar, a gente quer agradecer imensamente a oportunidade, a entrevista concedida. Gostaria que você deixasse, então, o seu recado em nome da Polícia Militar para a população pinheirense. Nós queremos dizer à população pinheirense que sabemos que precisamos melhorar, estamos tentando melhorar. Essa reta final aqui deste ano de 2021, nós, inclusive, estamos aumentando o nosso efetivo, sobretudo na área central da cidade, na área comercial, onde há um aumento do número de pessoas. E fazer um apelo para a comunidade que sigam as orientações da Polícia Militar. Nós passamos orientações constantemente e essas orientações são importantes, porque as pessoas agindo dessa maneira que a gente fala, ajudam o trabalho da Polícia Militar. E também pedir que colaborem com a Polícia Militar. Nós precisamos das informações da sociedade para desenvolver o nosso trabalho de maneira mais eficaz. Não só nós, a Polícia Civil, enfim. Então, fazemos esse apelo. Estamos sempre à disposição da sociedade para tentar resolver esses problemas, né? A Polícia Militar, como eu disse, vai continuar com esse trabalho. Estamos buscando estratégias para tentar diminuir esse crime que tem mais incomodado a sociedade aqui na Baixada Maranhense, que são os roubos de moto. Então, mais uma vez, nos colocamos à disposição e agradecemos o espaço.